Hoje eu quero te convidar para uma viagem no tempo, uma viagem que vai nos levar para os Estados Unidos do século XIX, um período marcado por grandes transformações sociais, crises religiosas e também por uma busca intensa por respostas espirituais. É nesse cenário que nasce uma menina chamada Ellen Gould Harmon, em 26 de novembro de 1827, na pequena cidade de Gorham, no estado do Maine. Ela era filha de Robert e Eunice Harmon, uma família numerosa e simples, que enfrentava dificuldades financeiras, mas mantinha firme uma vida de fé. Desde cedo, a vida de Ellen não foi nada fácil. Com apenas 9 anos de idade, ela sofreu um acidente grave. Um pedaço de pedra lançado por uma colega atingiu seu rosto, deixando-a debilitada para sempre. Esse episódio mudou sua saúde, sua aparência e seu futuro. Muitos acreditavam que ela não viveria muito tempo. Mas ainda assim, Deus tinha planos extraordinários para essa menina frágil. Agora, pare um instante e comente aqui embaixo. Você já passou por uma situação difícil na infância ou adolescência que parecia um obstáculo insuperável? Como isso marcou a sua vida? Voltando à nossa história, Ellen cresceu em um período de grande fervor religioso nos Estados Unidos. O país estava vivendo o que os historiadores chamam de Segundo Grande Despertar, um movimento de avivamento cristão que mobilizou milhares de pessoas em busca de santidade, de esperança e da promessa da volta de Jesus. Entre os pregadores mais influentes da época estava William Miller, um fazendeiro batista que, após estudar profundamente as profecias bíblicas, concluiu que Cristo voltaria por volta do ano de 1844. Essa mensagem ganhou força, tocou o coração de muitas pessoas e deu origem ao que ficou conhecido como o movimento millerita. A família Harmon, incluindo Ellen, foi profundamente impactada por essa mensagem. Eles acreditaram na promessa da breve volta de Jesus e se envolveram ativamente nesse movimento. Imagine só a expectativa: pessoas deixando seus negócios, vendendo propriedades, perdoando dívidas, tudo em preparação para aquele grande dia em que Cristo desceria dos céus em glória e majestade. Mas então chegou a data marcada, 22 de outubro de 1844. O dia que ficou conhecido como o Grande Desapontamento. Multidões aguardaram ansiosas, mas Jesus não voltou como esperavam. O choro, a tristeza e a decepção tomaram conta do povo. Muitos abandonaram a fé, outros zombaram dos que creram naquela mensagem, e apenas alguns poucos decidiram continuar estudando a Bíblia para entender onde haviam errado. E foi nesse cenário de confusão e dor que Deus começou a agir de maneira especial na vida de Ellen. Aos 17 anos, em dezembro de 1844, enquanto orava com um pequeno grupo de jovens, ela teve a sua primeira visão. Nessa visão, ela viu o caminho do povo de Deus rumo à cidade celestial, iluminado por uma grande luz que vinha do trono de Deus. Essa luz simbolizava a fé na volta de Jesus. Mesmo em meio às dificuldades, ela recebeu a certeza de que o Senhor estava guiando o seu povo e que eles não deveriam desistir. Agora quero que você interaja de novo comigo. Se você tivesse vivido naquela época, no meio da decepção de 1844, você teria continuado acreditando que Jesus voltaria ou teria abandonado tudo? Escreve aqui nos comentários a sua resposta, porque eu quero muito saber. Essa experiência marcou o início de uma vida dedicada ao serviço de Deus. Ellen, ainda tão jovem, frágil e sem muitos recursos, começou a ser usada como mensageira do Senhor. Suas visões traziam conforto para os desanimados, orientações para a igreja que nascia e correções para que o povo não se desviasse da verdade bíblica. Mas não pense que foi fácil para ela aceitar esse chamado. Ao contrário, Ellen se sentia indigna, incapaz, insegura. Ela dizia para si mesma: por que eu?
Por que Deus escolheria uma menina tão frágil, com saúde debilitada e tão sem recursos para transmitir mensagens tão importantes? Mas Deus não olha para as limitações humanas. Ele capacita aqueles que escolhe. E assim, mesmo em meio às suas dúvidas e medos, Ellen decidiu se entregar totalmente ao Senhor e cumprir a missão que lhe foi dada. E aqui eu faço uma pausa para te perguntar: você já se sentiu incapaz diante de algo que Deus colocou diante de você? Já teve a sensação de que era pequeno demais para uma grande responsabilidade? Se sim, compartilhe nos comentários. Essa interação é importante, porque sua experiência também pode inspirar outras pessoas que estão assistindo esse vídeo. A partir daí, a vida de Ellen começou a se transformar completamente. Ela passou a viajar, mesmo com dificuldades de saúde, para compartilhar as mensagens que Deus lhe dava. Por onde passava, levava esperança, ânimo e direção espiritual. E aos poucos, a confiança do povo em sua missão foi crescendo. Nesse primeiro momento da história, podemos ver claramente que Ellen White não foi apenas uma jovem comum. Ela foi alguém que enfrentou dores, fragilidades e dificuldades, mas que escolheu confiar em Deus acima de tudo. E é justamente por isso que sua trajetória se tornou tão importante. Porque através dela, Deus começou a guiar um movimento que, anos mais tarde, daria origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Depois de suas primeiras visões, em 1844, Ellen começou a ganhar reconhecimento entre os pequenos grupos de adventistas que continuaram firmes na fé. Mas sua vida não foi fácil. Lembre-se, ela ainda era uma jovem frágil, com a saúde debilitada e enfrentava a desconfiança de muitas pessoas. Ainda assim, a cada nova visão, sua coragem aumentava e sua confiança em Deus se fortalecia. Foi nesse período que Ellen conheceu um jovem chamado Tiago White, um pregador dedicado, cheio de energia e fé. Eles se casaram em 30 de agosto de 1846 e juntos se tornaram um casal missionário incansável. O casamento deles não foi marcado por luxo ou facilidades, mas sim por simplicidade, lutas e muito trabalho pela causa de Deus. Imagine a cena: dois jovens, sem grandes recursos, viajando em carroças, pregando em pequenas reuniões, enfrentando frio, calor, fome, críticas e dificuldades de transporte. Eles se entregaram de corpo e alma ao ministério. E aqui eu quero te convidar a refletir. Você já teve que abrir mão de conforto ou de facilidades para seguir o chamado de Deus? Escreve nos comentários, porque seu testemunho pode abençoar outras pessoas que estão assistindo a este vídeo. Nos primeiros anos de casamento, Ellen e Tiago enfrentaram grandes desafios. Havia pouco dinheiro e eles viviam de maneira muito humilde. Muitas vezes não sabiam de onde viria o próximo recurso para alimentar a família, mas ao mesmo tempo Deus sustentava cada passo deles. Uma das áreas mais importantes do trabalho de Tiago e Ellen foi a publicação de materiais. Eles acreditavam que a mensagem da breve volta de Jesus deveria ser levada o mais longe possível, não apenas pelas pregações, mas também por meio da escrita. Assim, em 1849, Tiago White lançou o primeiro exemplar da revista Present Truth, A Verdade Presente, que continha artigos e mensagens baseadas nas visões e orientações de Ellen. Esse pequeno jornal, impresso em uma modesta prensa emprestada, se tornaria o embrião de uma poderosa obra de publicações que mais tarde alcançaria o mundo inteiro. A cada edição, novas pessoas eram tocadas, despertadas e fortalecidas na fé. A escrita se tornaria uma das maiores marcas do ministério de Ellen White. Ela tinha uma capacidade impressionante de colocar em palavras as verdades bíblicas e os conselhos práticos para a vida cristã.
E é claro que, junto com o crescimento, vinham as críticas. Muitos acusavam Ellen de inventar suas visões, outros a consideravam fanática, e havia ainda os que tentavam desacreditá-la. Mas apesar de tudo isso, ela nunca desistiu. Ela sabia que sua missão vinha de Deus, e isso lhe dava forças para continuar. Agora, eu quero que você interaja novamente. Você já sofreu críticas ou foi mal interpretado quando estava tentando fazer algo bom ou obedecer a Deus? Conta aqui nos comentários, porque essa experiência de fé pode encorajar alguém que está enfrentando algo parecido. Durante esses primeiros anos, Ellen White teve várias visões importantes que ajudaram a moldar o que mais tarde se tornaria a identidade doutrinária da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela teve, por exemplo, uma visão sobre a importância da lei de Deus, e especialmente sobre o sábado como dia de descanso e adoração. Essa visão fortaleceu a convicção de que os cristãos deveriam guardar o sábado, conforme o mandamento bíblico. Ela também recebeu orientações sobre a importância da organização da igreja. Até então, o movimento adventista era formado por grupos dispersos, sem uma estrutura sólida. Mas Deus mostrou a Ellen que seria necessário organizar esse povo, estabelecer liderança, criar instituições e preparar o terreno para um crescimento maior. Esse foi um período de muitos debates, reuniões e decisões importantes. Não era fácil convencer todos de que era necessário se organizar, mas pouco a pouco, com oração, estudo da Bíblia e confiança nas mensagens proféticas, os adventistas começaram a se unir. Em 1863, finalmente, foi organizada oficialmente a Igreja Adventista do Sétimo Dia, com cerca de 3.500 membros e 125 igrejas locais. Ellen e Tiago White estavam no centro desse processo, oferecendo orientação espiritual e encorajamento. Mas a vida do casal não se resumia apenas ao trabalho ministerial. Eles também enfrentaram dores pessoais. Ellen e Tiago tiveram 4 filhos, mas 2 deles faleceram ainda na infância. Essa perda foi muito dolorosa para o casal, mas eles encontraram consolo em Deus e seguiram firmes na missão. É importante lembrar que, em meio a tudo isso, Ellen continuava escrevendo. Seus livros, cartas e artigos foram se multiplicando. Ela tratava não apenas de questões espirituais, mas também de temas práticos, como saúde, educação, vida familiar e até alimentação. Por exemplo, muito antes da ciência moderna comprovar, Ellen já orientava sobre os perigos do uso do tabaco, do álcool e de dietas desequilibradas. Ela falava sobre a importância de uma alimentação saudável, exercícios físicos, ar puro e confiança em Deus. Essas orientações formaram a base para o que mais tarde se tornaria a rede mundial de hospitais e clínicas adventistas. E aqui eu quero abrir espaço para você. Qual conselho de saúde ou de vida cristã você já recebeu que transformou sua rotina? Compartilha nos comentários, porque muitas vezes uma palavra pode ser luz para outra pessoa. Voltando à história. Tiago White, além de ser um grande companheiro de Ellen, foi também um organizador nato. Ele ajudou a estruturar o movimento, liderar reuniões e criar estratégias para o crescimento da igreja. No entanto, seu ritmo intenso de trabalho cobrou um preço alto. Ele começou a enfrentar sérios problemas de saúde e isso trouxe ainda mais desafios para a família. Mas Ellen nunca parou. Mesmo cuidando do marido e dos filhos, ela seguia pregando, escrevendo e aconselhando. Seu senso de missão era tão forte que nada conseguia pará-la. Esse período da vida de Ellen e Tiago mostra algo muito importante. A obra de Deus não avança sem sacrifício. Eles abriram mão de conforto, enfrentaram críticas, suportaram dores pessoais, mas em troca,
viram nascer um movimento que cresceria e alcançaria milhões de pessoas ao redor do mundo. E é por isso que, ao olharmos para essa história, não podemos deixar de reconhecer o quanto Deus age por meio de pessoas simples, frágeis e, muitas vezes, improváveis. A essa altura da nossa história, Ellen White já era reconhecida entre os adventistas como uma mensageira de Deus. Suas visões não apenas fortaleciam a fé, mas também ofereciam conselhos práticos para o dia a dia. E um dos temas mais marcantes de suas mensagens foi a saúde. Em 1863, Ellen teve uma visão em Otsego, Michigan, onde Deus lhe mostrou princípios de vida saudável que surpreenderam até os médicos de sua época. Ela falou sobre os males do tabaco, do álcool, da carne em excesso e até do café. Recomendava o uso de alimentos simples, naturais e nutritivos, destacando frutas, verduras, cereais e água pura. Essas orientações deram origem ao que se tornaria, anos depois, o Sistema de Saúde Adventista, presente em vários países do mundo. Hospitais, clínicas e sanatórios foram estabelecidos, e muitos deles se tornaram referência em estilo de vida saudável e medicina preventiva. Agora imagine, no século XIX, enquanto muitas pessoas adoeciam por hábitos prejudiciais, Deus já estava preparando, através das mensagens de Ellen White, um caminho para o bem-estar físico, mental e espiritual. E aqui vai um convite para você. Escreva nos comentários qual é o hábito saudável que você gostaria de cultivar mais na sua vida. Quem sabe essa reflexão não seja o primeiro passo para uma mudança positiva. Outro ponto forte das mensagens de Ellen foi a educação. Ela defendia que as escolas deveriam formar não apenas a mente, mas também o caráter. Para ela, o verdadeiro conhecimento estava em unir o desenvolvimento intelectual, físico e espiritual. Foi com base nesses princípios que nasceram escolas e universidades adventistas, espalhadas por todo o mundo. Hoje, a Igreja Adventista mantém um dos maiores sistemas educacionais protestantes do planeta, com milhões de alunos. Mas Ellen também sabia que a família era a base de tudo. Em seus escritos, ela aconselhava pais e mães a educarem os filhos com amor, disciplina e fé. Ela falava sobre a importância do culto familiar, do exemplo dos pais e da transmissão de valores cristãos para as novas gerações. Quantas vezes, em seus livros e cartas, ela ressaltou que o lar é o primeiro campo missionário, que os filhos são um presente de Deus e devem ser cuidados com carinho e responsabilidade. E eu quero abrir espaço para você aqui. O que você aprendeu dentro da sua família que moldou sua fé? Compartilha nos comentários, porque cada testemunho pode fortalecer a vida espiritual de alguém. Além de saúde, educação e família, Ellen White também recebia visões sobre a missão mundial. Ela sempre incentivava a expansão da mensagem adventista para outros países, outras culturas, outros povos. No final do século XIX, ela mesma viajou para a Europa e depois para a Austrália, apoiando o crescimento da igreja e ajudando a fundar instituições. Nessas viagens, ela pregava, escrevia, aconselhava e encorajava líderes e membros. A presença dela em outros continentes foi fundamental para que o adventismo deixasse de ser um movimento local, restrito aos Estados Unidos, e se tornasse uma igreja global. E é inspirador pensar nisso. Uma mulher que começou a vida doente, frágil, desacreditada, agora cruzava oceanos para levar esperança a milhares de pessoas. Se há algo que marcou profundamente o ministério de Ellen White, foram os seus escritos. Estima-se que ela escreveu mais de 100.000 páginas ao longo da vida, entre livros, artigos, cartas e panfletos. Entre suas obras mais conhecidas estão O Grande Conflito, que narra a batalha entre o bem e o mal ao longo da história da humanidade. Caminho a Cristo, um livro simples e profundo que fala sobre a experiência pessoal com Jesus.
A Ciência do Bom Viver, com conselhos sobre saúde física, mental e espiritual. Educação, que apresenta os princípios cristãos para o ensino. Esses livros foram traduzidos para dezenas de idiomas e continuam impactando vidas até hoje. Muitos testemunham que, ao lerem essas obras, sentiram-se mais próximos de Deus e compreenderam melhor o plano da salvação. E aqui está um convite. Se você já leu algum livro de Ellen White, escreve nos comentários qual foi e como ele tocou sua vida. E, se ainda não leu, compartilhe qual tema você gostaria de estudar mais: saúde, família, profecia, educação ou espiritualidade. O estilo de Ellen era direto, mas cheio de ternura. Ela escrevia para orientar, corrigir, mas também para consolar. Muitas vezes, suas cartas eram enviadas para pessoas específicas, com conselhos práticos para situações delicadas. Outras vezes, suas mensagens eram voltadas para toda a igreja, trazendo direção em momentos de crise. Ela sempre deixou claro que seus escritos não substituíam a Bíblia. Pelo contrário, ela dizia que eram uma luz menor, apontando para a luz maior, que é a palavra de Deus. Para ela, a Bíblia sempre foi o fundamento da fé. Isso nos mostra que Ellen White não queria criar uma nova religião, nem ser colocada no lugar de Cristo. Sua missão era levar as pessoas de volta à Escritura, para que encontrassem ali a verdade e a salvação. E quantas vezes ela insistiu: voltem à Bíblia, estudem a palavra de Deus, façam dela o guia de sua vida. Essa continua sendo uma mensagem atual e necessária. Seus escritos também ajudaram a igreja a lidar com crises internas. Em momentos de divisão, dúvidas ou controvérsias doutrinárias, suas orientações foram decisivas para manter a unidade e a missão. Ellen White faleceu em 16 de julho de 1915, aos 87 anos, em Elmshaven, Califórnia. Mas seu legado permanece vivo. Ela deixou uma herança de fé, de ensino e de esperança que continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Hoje, mais de um século após sua morte, a influência de Ellen White é inegável dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela não é vista como uma salvadora, nem como alguém que substitui a Bíblia, mas como uma mensageira especial, usada por Deus para orientar sua igreja. Seus conselhos sobre saúde deram origem a hospitais, clínicas e instituições que promovem qualidade de vida. Seus ensinamentos sobre educação fundamentaram escolas e universidades que formam cidadãos e missionários. Sua visão sobre a família continua sendo luz para lares cristãos. E suas mensagens espirituais ainda convidam milhares de pessoas a se entregarem a Jesus. O que começou com uma menina frágil, desacreditada e doente, transformou-se em um movimento mundial, com milhões de membros em todos os continentes. Uma igreja que segue pregando a breve volta de Cristo, estudando a Bíblia e vivendo a esperança. E agora eu quero fazer um apelo direto a você que assistiu até aqui. Qual é a mensagem que mais tocou seu coração na história de Ellen White? Escreva nos comentários, porque a sua resposta pode inspirar outras pessoas. Mas eu não quero que você apenas comente. Eu quero que você haja. Assim como Ellen White se entregou completamente a Deus e foi usada poderosamente, você também pode ser um instrumento nas mãos do Senhor. Se você deseja viver uma vida de propósito, guiada pela palavra de Deus, comprometida com a missão e cheia de esperança, declare isso agora. Escreva nos comentários: eu quero ser usado por Deus. Curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares e se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que vão fortalecer a sua fé. E mais, escolha hoje um passo prático. Pode ser ler um capítulo da Bíblia, orar com sua família, mudar um hábito de saúde ou ajudar alguém que precisa. Coloque em ação a fé que você carrega no coração.
Assim como Deus usou uma jovem simples para impactar o mundo, Ele também pode usar você. A história de Ellen White nos lembra que não existem limites quando nos colocamos nas mãos do Senhor. E lembre-se, Jesus está voltando em breve, e a melhor forma de se preparar é viver cada dia em comunhão com Ele.